Quem já terminou um casamento de muitos anos sabe que pode ser uma situação muito delicada, difícil, um período de muita mudança na vida, principalmente quando envolve crianças pequenas. Mas fazer o que se depois de tantos anos você finalmente encontrou o amor da sua vida? Ela é linda, adora viajar e fazer as mesmas coisas que você, tanto fora quanto debaixo dos lençóis, se é que você me entende. Então é uma coisa de louco, fazia tempo que você não se sentia tão vivo e apaixonado assim. E daí, se tudo que você tem que fazer é tirar a vida da sua esposa grávida e das suas duas filhas pequenas? Vai valer a pena, né? E com certeza a polícia jamais vai desconfiar de um cara tão legal e gente boa como o Chris Watts. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao Atrás da Fita. Tudo bom com você, meu anjo? Mais um vídeo nessa Halloween e esse aqui eu já tava querendo trazer pra cá fazia muito tempo, apesar de você muito provavelmente já ter visto algum vídeo sobre esse caso, afinal ele é muito conhecido no Hall da Fama do True Crime. Mas eu ainda não vi nenhum canal brasileiro falando sobre um aspecto bem peculiar e até polêmico dessa história, que são as inconsistências e até mesmo mentiras que a Nicole Kessinger, a infame amante do Chris Watts, falou para a polícia, e o motivo pelo qual se acredita que o caso contra ela nunca foi nem aberto para começar. O que eu acho muito esquisito, porque no mínimo dava para acusar ela de perjúrio, o crime de mentir para a polícia, e alteração de evidências. Pelo menos esses dois aí, se eu fosse policial, ó. E assim o vídeo de amanhã vai ser dedicado só a expor a amante do Chris Watts, e aí no final você me diz se você acredita que ela é tão inocente quanto ela tenta parecer. E se você puder ajudar o canal a crescer e melhorar cada vez mais se tornando membro, ia ser incrível pra mim. Só falta mais um membro pra começar a aparecer ali as fotinhas na barrinha do canal, olha que lindo. E seria um bom presente depois dessa Halloween, porque tá sendo loucura, viu menina? Tá sendo loucura. Mas eu espero que pelo menos vocês gostem bastante, e aí meu trabalho já vai ter valido a pena. Mas pra falar da amante, primeiro a gente tem que falar do trouxão do Chris Watts, né menina? Ou como eu apelidei ele nem um pouco carinhosamente, o marido dos infernos, o pior marido do mundo. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Depois da prisão do único suspeito de acabar com as vidas de Shanann, Cissy e Bella Watts, além do bebê Nico ainda no útero da mãe, foi liberado para o público um documento de mais de 2.000 páginas sobre todo o processo que correu na justiça. Eu vou repetir, 2.000 páginas, tá? E hoje eu vou falar sobre os pontos que chamaram mais a minha atenção. E eu sei que você já deixou o like, já se inscreveu, né? Mas se não tiver feito isso ainda, deixa aí para ajudar o canal a crescer, para poder comprar uma câmera e um microfone que preste de verdade. Meu sonho é realizar isso depois dessa Halloween frenética, então vamos dar uma forcinha aí, galera, ó. Shanann e Chris Watts se conheceram na Carolina do Norte, depois da Shanann sair de um divórcio bem complicado, que ela afirmou que tirou tudo dela, toda a confiança e todo o amor que ela tinha. Enquanto ela enfrentava alguns problemas de saúde, lidando com uma doença autoimune, o lúpus, tem um vídeo dela no Facebook dizendo que justamente por causa desses problemas de saúde ela acabou deixando o Chris entrar na vida dela. Eu já tô de coração partido aqui já. E nesse momento justamente que ela estava um pouco fragilizada, talvez um pouco carente, precisando de alguém do lado dela, o Chris tinha mandado um convite de amizade no Facebook e a Shanann aceitou, jurando que não ia dar em nada. Segundo ela mesma, ela passou meses não dando um pingo de moral pro caboclo, fazendo ele acompanhar ela em consultas médicas e torturando ele enquanto eles eram apenas amigos. E quando ela viu, ela estava casada há 7 anos com 2 filhas pequenas. Quem nunca, né? Em outro vídeo que ela publicou no Facebook, a própria Shanann fala que ela trabalhou duro e aos 25 anos de idade ela já tinha juntado dinheiro suficiente para construir uma casa linda e maravilhosa. Além disso, não tem muita informação pública sobre o primeiro casamento da Shanann, mas sei também que o Chris e a Shanann namoraram por 2 anos e se casaram em 2012. Em 2013 eles se mudaram para o Colorado por causa de uma oferta de emprego melhor para o Chris. E em dezembro, a Shanann deu à luz a primeira filha do casal, Bella Watts. Em janeiro de 2015, o Chris começou a trabalhar para a Anadarko Petróleo como coordenador de campo. E em julho, o casal teve a sua segunda filha, Celeste, mas que era mais conhecida pelo apelido Cissy. Na mesma época, a Shanann decidiu largar o trabalho num hospital infantil, possivelmente para se dedicar mais às filhas, mas nada confirmado. E em vez disso, ela decidiu começar a trabalhar para uma empresa de marketing de multinível, que é só um nomezinho bonitinho para esquema de pirâmide mesmo, tá?
E então ela começou a vender vários produtos dessa empresa chamada Lavelle, e a gata se dedicava, viu? A página do Facebook da Chanel era usada diariamente para promover os produtos e o lifestyle da empresa. E aparentemente estava dando muito certo para a Chanel porque ela até ganhou um carro da empresa, um Lexus. E em uma das publicações tem vídeo que ela afirma sobre o Chris: "Eu não poderia ter pedido a Deus um homem melhor do que ele." Eita nós! Amigos e família do casal disseram que o relacionamento parecia bom e o Chris parecia ser um ótimo pai e marido. Algumas discussões aqui e acolá sendo ouvidas pelos vizinhos, sim. Mas eles disseram que parecia mais coisa de casamento mesmo, brigas normais que acontecem com qualquer casal junto há muito tempo. E parece que a Chanel particularmente não gostava do Chris colocar a picape dele na garagem porque manchava tudo de óleo. Coisas desse tipo. Mas guarda aí essa informação da picape na garagem que ela vai ser usada mais pra frente, tá? Além disso, o Chris também parecia ser muito introvertido, tímido, não era de falar muito. Segundo a família da Chanel, em maio de 2018 a Chanel descobriu a terceira gravidez e ela fez uma live no Facebook mostrando para os seus amigos da rede social o momento exato em que ela dá a notícia da terceira gestação pro marido. No vídeo a gente vê ele entrando na cozinha e dando de cara com a esposa usando uma camiseta que dizia: "A gente fez de novo, we did it again." E depois de entender a notícia, ele sorri, aparentemente de forma genuína, abraça a esposa, faz um comentário ali sobre o teste de gravidez, tudo lindo, perfeito até aí. Onde que começa a dar tudo errado? Já já. O casal decidiu fazer uma revelação de gênero que ficou marcada para agosto de 2018, mas infelizmente a Chanel nem estaria mais viva a essa altura. 26 de junho, a Chanel levou as duas filhas para uma viagem de algumas semanas para visitar a família dela. E falando assim, não parece realmente nada demais, mas como eu sei que tem caroço nesse angu, eu já te adianto que aqui é o começo do fim. Afinal, vamos dizer que enquanto a esposa grávida estava viajando com as duas filhas, o Chris estava fazendo expediente extra no trabalho dele. Além da função dele de coordenador de campo, ele também estava fazendo hora extra como vagabunda. Ele não usava aliança de casamento no local de trabalho e até aí tudo bem, porque tem algumas profissões, questão de segurança e tal. Mas ele também começou um relacionamento com uma colega de trabalho cerca de um mês depois de descobrir a gravidez da esposa. Então assim, né, mesmo que você não esteja com a aliança, você tem boca pra dizer: "Não, obrigada, filha, eu sou casada", mas eu tô tentando não pistolar, mas é porque esse é daqueles, assim, pra mim, aqueles que eu já vi tudo sobre. E aí você me desculpa, mas eu não vou agora entrar em muitos detalhes sobre o relacionamento dele com a Nicole, porque amanhã vai ter um vídeo só pra ela, porque bicho, a gata mentia demais, meu irmão. Vamos lá, ser amante do Caba quer dizer que você é culpado dele ter surtado e matado a família toda? Não necessariamente. Mas como é que você espera que eu acredite que você é 100% inocente se você diz que não sabia nem que o macho era casado e tem a sua busca no Google, homem com quem eu estou tendo affair, diz que vai se separar da esposa? Entendi, Nicole, entendi. Mas ó, amanhã o vídeo só dela, viu? A qualquer momento, amanhã. Mas eu posso te dizer que a essa altura a Chanel já estava mais do que desconfiada da falta de vontade de fazer um amorzinho do marido, que costumava até então ser bem meloso e carinhoso. E quando ela viu na fatura do cartão o valor de um jantar num restaurante chamado Lazy Dog, que era muito alto para ser o valor de uma pessoa só, ela teve certeza absoluta que o Chris estava escondendo alguma coisa. Ou seja, né, o macho que não conseguiu esconder nem o caso extraconjugal da esposa por algumas semanas, jura que vai conseguir esconder os crimes dele da polícia. Spoiler, não deu nem 10 horas do sumiço da Chanel e das filhas, a polícia tava batendo na porta dele. "Oi, Chris, cadê sua família, hein? Oi, Chris, Então, no dia 25 de junho, os vizinhos disseram ouvir uma briga na noite e no dia seguinte, a Chanel viajou para tirar as férias e ver a família dela. E a primeira coisa que o Chris fez, adivinha? Aproveitou que a esposa grávida tinha viajado com as filhas e foi ver a gatinha dele, gente, a namorada nova. Um homem apaixonado. E a Chanel, mesmo distante, sentiu a diferença do Chris não responder as mensagens como ele costumava responder e comentou com as amigas sobre a frieza dele e que ela já estava desconfiada de alguma coisa. Eu já passei por isso também. A gente sente, né, menina? No dia 7 de julho é a primeira ligação entre o Chris e a Nicole, que eu vou chamar aqui de Nick, porque eu acho apropriado, e porque depois nessa história tem uma outra Nicole também, então Nick é a Nicole do mal, tá? Mensagens do dia seguinte mostram o Chris dizendo pra Chanel que ele estava cansado do trabalho, que o calor esgotou ele demais. Eu sei qual é o fogo que estava consumindo o Chris Watts, tá? Fogo no
14 de julho são vistas várias ligações entre o Chris e a Nick e mais de 4 chamadas perdidas da Shanann ao longo do dia. E no final do dia ele finalmente atendeu e eles conversaram por 1 minuto, mas ele passou o dia inteiro ignorando as ligações da esposa grávida. Por que será? Mensagens da Shanann com as amigas mostram ela relatando como o Chris parecia frio e distante, ao contrário do homem apaixonado que ela conhecia e amava até então. E o Chris, durante a viagem dela, fala por ligação que quer acabar o casamento de 8 anos, enquanto a mulher tá grávida do 3º filho, que ele de repente decidiu que não queria mais. E assim, tá? A Shanann tentou salvar o casamento e a família dela. Ela sugeriu de tudo, terapia de casal, ela comprou um livro sobre problemas no casamento. A resposta do Chris para todas as tentativas dela era simplesmente que ele não queria mais e não estava disposto a fazer nada para salvar a relação. Dia 18 de julho, o Chris e a Nick trocam fotos sensuais e ele utiliza um aplicativo de calculadora falsa para esconder as imagens picantes, e no mesmo dia o histórico do computador do Chris mostra que ele procurou por melhores lugares para tirar férias. 24 de julho, a Nick procurou homem que estou tendo um caso, disse que vai largar a esposa. Vai dar bom, amiga. Quer dizer, amiga não, colega, todo mundo sabe que vai ser incrível esse relacionamento, vai lá, vai. 25 de julho, o Chris busca quando dizer eu te amo num novo relacionamento e o que você deve sentir quando alguém diz que te ama. Eu até sentiria pena se não fosse o pequeno detalhe dele ser um aniquilador de família mentiroso, covarde, sabe? 28 de julho, o Chris e a Nick viajam juntos para fazer uma trilha e esse esporte aqui na areia que eu não faço a menor ideia de como chama. E ele bota as fotos tudo no aplicativo de calculadora e pelo que eu entendi, é nesse dia que a Nicole grava um vídeo fofinho aqui, esse aqui, falando: muito obrigada por ter vindo aqui comigo, Christopher. Estou me divertindo muito, você significa muito pra mim e estou muito feliz que você esteja curtindo também. Eu tô tão sem fôlego. Ela faz isso aqui, dá um beijinho assim. Oh, e daí que o namorado dela tem uma esposa grávida e 2 filhas pequenas? Amor verdadeiro, gente. Desculpa, eu vou me conter. Eu vou me conter. 37 de julho, o Chris viaja para Carolina do Norte para se encontrar com a Shanann e as filhas. A minha ansiedade jamais deixaria, eu acho que eu teria um infarto numa situação dessa. E pelo que eu entendi, ele voltou com as filhas para casa e a Shanann ficou mais um tempo lá com a família dela. 4 de agosto de 2018, a Nicole procura vestidos de casamento no Google e na minha cabeça tem um clipe do momento dela na interrogação com os policiais dizendo: eu disse pra ele pra gente ir com calma, na verdade eu tentei convencer ele a voltar com a esposa. Nesse dia ela também procura o Facebook do casal e tem pesquisa dela de até 1 ano antes, caçando o nome da Shanann. 7 de agosto, a Shanann estava desabafando com uma amiga via SMS, mensagens de texto, sobre o Chris estar feliz só com as 2 filhas e não querer mais o bebê, sendo que quando eles estavam tentando engravidar, ele apoiava 100% a ideia e agora que ela já estava grávida, o macho mudou de ideia do nada. Ah, não tem como você cancelar esse bebê aí, não? Como assim, gente? Enquanto a Shanann estava tentando entender como que o macho desistiu do casamento do nada, a Nick estava pesquisando no Google casar com a sua amante. Nessa época a Shanann também descobriu que ia ter um menino e ela escolheu dar a ele o nome de Nico. E como meu personagem preferido de Percy Jackson é o Nico D'Angelo, eu super aprovo esse nome. A Shanann também desabafou com os amigos sobre estar pronta para lutar no tribunal com o Chris, porque ela não teria condição de cuidar de 3 crianças sozinha. O que, caso você não tenha percebido, demonstra uma possível motivação financeira pro crime. Mas fala sério, pô. O povo fala, é porque no divórcio ela ia pegar metade de tudo. Você cometendo um crime, indo pra prisão, você perde tudo, meu chapa. Eu disse que eu ia me controlar, né? Tá vendo como o Chris Watts tira a minha sanidade? Gente, desculpa. 9 de 8 de 2018, a Shanann e a outra Nicole dessa história, tá? Por isso que eu falei que tinha 2 Nicole, essa é a Nicole do bem. E ela viaja com a Shanann pro Arizona para uma conferência da empresa em que as 2 trabalhavam. Os amigos disseram que a Shanann parecia bem pra baixo nesse dia e... armaria, meu irmão, eu imagino. 10 do 8, o Chris pede pra filha do vizinho cuidar das meninas enquanto ele ia pra um jogo de beisebol. Spoiler, ele saiu com a Nicole. A Nick, a Nicole do mal, tá? 11 do 8, a Nicole do mal estava procurando o guia do amorzinho pela porta de trás, se é que você me entende.
13/8, a Nicole do Ben e a Shanann voltam para casa e a Nicole deixa ela em casa por volta das 1h48 da madrugada, um pouco mais tarde do que o previsto, porque o avião dela atrasou bastante. E é a partir desse momento que a gente só pode imaginar o que realmente aconteceu na casa da família Watts naquela noite. Mas uma coisa que a gente sabe é que às 5h30 da manhã, a câmera do vizinho capturou o Chris dirigindo a picape dele de costas para entrar na garagem da casa. E lembra que eu falei que a Shanann não gostava disso nem um pouco? Conhecidos do casal disseram que ele sempre deixava a picape estacionada na rua, mas nesse único dia, coincidentemente, ele foi visto dando a ré para entrar na garagem da casa, veja só. E pelo que dá pra ver, o Chris faz 3 viagens com bagagens pra colocar na picape. 3 viagens. Pela qualidade da câmera, parece que ele estava carregando sacos bem grandes pra dentro do veículo. No mesmo dia, ele liga para a escola das filhas e diz que elas não vão mais participar das aulas. Antes mesmo dele ligar para a polícia, ele mandou essa. Gênio. Enquanto isso, a Nicole do Ben estava sentindo a falta da Shanann, a amiga dela. Ela sabia que ela tinha consulta no médico e depois de algumas horas a amiga achou muito esquisita a falta de resposta da outra e foi atrás de saber se a amiga tinha ido realmente no médico e ela não tinha. E isso não era nem um pouco característico da Shanann. Depois ela vai na casa do casal, liga pro Chris, que dá uma desculpinha dizendo que a Shanann saiu para passear com as meninas, mas o carro dela estava na garagem com os assentos de segurança das crianças ainda lá dentro e ela jamais sairia com as meninas sem os assentos. Além disso, para a mãe da Shanann, o Chris teria dito que ela foi ver uma amiga, mas ele não disse que amiga era essa. E nisso a Nicole até tenta forçar a entrada na casa e o alarme manda uma mensagem para o Chris e então ele diz que a Nicole precisa ir embora dali. No que a Nicole avisa o Chris que ela vai chamar a polícia e ele responde pedindo não liga pra polícia. That's suspicious. E quando ela fala que na verdade ela já ligou, ele volta correndo pra casa. Mas a polícia chegou primeiro e os oficiais não podiam entrar na casa sem autorização dele, né? Porque também não é assim, né? Bagunça aqui. O Chris volta então parecendo um pouco apressado, demora um tempo dentro da casa e finalmente deixa os policiais entrarem e fazer a busca na casa. A única coisa que parecia estranha era a bolsa da Shanann meio jogada ali no balcão, porque a Nicole disse que ela era maníaca por limpeza e organização, sabe? Ela também achou o celular da Shanann enfiado nas almofadas do sofá, como se tivesse escondido. E ela sabia que a amiga jamais sairia de casa sem o celular, afinal, além de falar com as pessoas que ela conhece, ela trabalhava com o celular. E as poucas coisas que pareciam estar faltando na casa eram as coxas de cama do quarto do casal e do quarto das meninas. Em uma das primeiras versões da história que o Chris deu para a polícia, ele falou que quando a Shanann chegou, eles discutiram sobre o fim do casamento, brigaram muito e então ele foi dormir e acordou às 5 da manhã para ir trabalhar. Nisso o jornal já tinha catado essa notícia e ido falar lá com o Chris. E ainda bem que ele aceitou dar essa entrevista porque ele mente tão mal, menina. E sempre que eu falo de microexpressão facial aqui eu digo a mesma coisa. Eu não acredito, pra mim é pseudociência sim, mas se tem um momento em que ela pode ser utilizada como um recurso e não como uma ciência exata, são situações dessas de true crime, situações de estresse, situação que a pessoa não tá agindo normal, sabe? E olha essa cara aqui, olha essa cara de trouxa do Chris Watts. Isso é a cara de um marido preocupado com a esposa grávida e as 2 filhas sumidas, esse sorrisinho palerma dele aqui, fala sério. Ainda no dia 13 de agosto, registros mostram que ele estava tentando apagar as mensagens de texto, fotos e ligações, praticamente tudo que tivesse a ver com a Nick, do celular dele. Mas aí depois disso eles ainda conversaram por quase meia hora no telefone e depois ela veio afirmar que ela não tinha a menor ideia que ele era casado e pai de 2 meninas, mas aí você lembra da pesquisa do Google sobre casar com a amante, né? O homem disse que vai largar a esposa. Super coisa de gente solteira que não deve nada pra ninguém, não é mesmo? Além das várias vezes que ela visitou o perfil do Facebook da Shanann, onde ela falava abertamente sobre o casamento e onde ela também anunciou a nova gravidez. Mas aí, apesar de entrar no Face da Shanann quase todo dia, essas publicações, justamente essas, a Nick não viu. Essas ela não reparou.
No dia seguinte ao crime, 14 de agosto, além de pesquisar o nome da Shanann no Google e ver as notícias sobre o caso, ela também pesquisou: a polícia consegue achar SMS deletadas? Por isso que eu, pelo menos, acredito que ela deveria ter sido acusada de perjúrio e adulteração de evidências no mínimo. Em entrevista com o FBI, o Chris negou um romance extraconjugal e eu cito ele dizendo: "Nah, eu não faria isso." E ele ainda tenta dizer que, na verdade, quem ele achava que estava tendo um caso era a Shanann. O Chris então aceita fazer um teste de polígrafo. Claramente ele nunca assistiu o modus operandi, porque ele não faria isso jamais. Mas mesmo que ele tivesse passado no teste, o que ele não passou, a polícia já sabia da relação dele com a Nicole, a Nikki, porque uma colega de trabalho tinha achado o e-mail entre eles, porque eles estavam usando o e-mail profissional para conversar coisas extremamente inadequadas no horário de trabalho, não é mesmo? E quando eles recebem essa notícia, coincidentemente a própria Nicole, muito provavelmente já sabendo que isso tinha vazado, liga para a polícia para falar do envolvimento dela com o caso. Enquanto isso, o Chris jurando de pé junto que jamais trairia a esposa. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. E a mesma superior do trabalho deles também entrega o GPS da picape do Chris, que era o veículo de trabalho dele, e assim a polícia pode ver onde ele foi na hora que ele saiu de casa às 5h30 da manhã. Consegue sentir o cerco se fechando? Então, enquanto o Chris está jurando que não sabe o que aconteceu com a família dele, o FBI está analisando o GPS e na vistoria do local de onde o Chris teria ido na manhã do crime, o que eles encontram é justamente os lençóis que estavam faltando na cama da família Watts, no local de trabalho do Chris. Bingo! E aí, finalmente, quase cedendo à pressão dos policiais, o Chris pede para chamarem o pai dele para ele conversar e ele começa a contar pro pai dele uma historinha para boi dormir, viu? Na baboseira dele, história da carochinha que ele inventou, ele diz que viu pelo monitor a Shanann sufocando as próprias filhas. Além de dizer que ela estava traindo, ele tentou jogar o crime pra cima dela também. Vendo isso, ele teria tido um blackout de ódio e quando ele viu, ele estava em cima da Shanann estrangulando ela. E aí, como uma pessoa normal, ele decidiu colocar as 3 na picape e jogar elas no meio de um negócio de petróleo, socar as meninas num tanque. Ligar pra polícia, não, Chris? Ligar pra ambulância pra ver se tinha como salvar a vida das suas filhas que você diz amar. Não, né? Não, tá, entendi. Mas aí, depois que ele começa a abrir a história dele, pra polícia acabar com essa palhaçada, é daqui pra ali e ele finalmente confessa. Ele já tinha admitido o suficiente para a polícia prestar uma queixa contra ele, nem que fosse por homicídio em 2º grau. E o que importa aqui é que desse dia em diante Chris Watts tem visto o sol nascer quadrado, mas vamos lá. Depois que começou a confessar, o Chris admite ter enterrado a Shanann numa cova rasa e ter jogado os corpos das filhas em grandes tanques de óleo, e a polícia até achou fios de cabelo na borda do negócio que indicava que elas tinham sido empurradas com bastante força lá dentro, sabe? Até porque o tamanho aproximado do buraco era pouco mais de 20 centímetros e o Chris fala tudo isso, conta tudo isso sem derramar uma lágrima sequer, tá? Das filhas que ele amava tanto. A autópsia mostrou que as filhas foram sufocadas, né? Alguma coisa foi colocada no rosto dele, que é diferente de estrangulamento, que foi a causa da morte da Shanann, então ele apertou o pescoço dela. E depois de tudo isso, a Nicole do mal, a Nick, estava no Google pesquisando Amber Fry. Amber Fry, acordo para livro, e Amber Fry, patrimônio. E as pessoas odeiam a Amber Fry. Se você não sabe quem é Amber Fry, ela era a amante do Scott Peterson, que também foi condenado por tirar a vida da sua esposa grávida. Inclusive teve um documentário que saiu dele um tempo desses, a primeira vez que ele falou publicamente em mais de 20 anos. E ele continua se dizendo inocente até hoje. Eu posso trazer aqui o caso do Scott Peterson, se vocês comentarem que querem ver, mas eu já te adianto que a grande diferença entre a Nick e a Amber Fry é que a Amber Fry realmente não sabia que o cara era casado, tá? Na época deles não tinha Facebook. E ela até chegou a colaborar com a polícia para tentar tirar uma confissão do Scott, em vez de apagar as mensagens de texto do celular, né? Então, assim, pequena diferença, tá, Nicole? Em 6 de novembro, o Chris resolve se declarar culpado de homicídio culposo qualificado em vários graus. Ele foi considerado culpado e recebeu uma pena de 5 prisões perpétuas, como ele merece mesmo.
E tem gente que especula que um dos motivos dele ter feito isso foi justamente para que a polícia não passasse muito tempo investigando a Nicole. Afinal, tem um momento do interrogatório em que o pai dela fala: tá, se vocês pegarem logo o culpado, isso aí acaba, né? Se vocês prenderem logo alguém, vocês vão deixar o resto de lado, né? E é isso, gente. Deixa aí nos comentários qual que você acha que foi a evidência que foi o prego no caixão do Chris, porque, enfim, tem um festival de opções, né? Mas qual a evidência que, se você estivesse lá no júri julgando o Caba, te deixaria sem dúvida nenhuma de que ele era culpado, hein? Meu coração se parte pela Shanann, a Bella, a Celeste e o bebê Nico, que perderam a vida simplesmente por ter o azar de ter o pai e marido errado. Tem uma estatística sobre aniquiladores de família que indica que a maioria desses casos ocorre com homens por volta dos 30, 40 anos, perto de agosto, antes do início do semestre letivo, como foi o caso do Chris. Mas ele é um ponto fora da curva porque o Chris não tirou a própria vida depois do que ele fez, que é o que geralmente acontece, mas ele não teve nem a decência de não conseguir viver com as atrocidades que ele fez. Pra piorar, um dia desses praticamente eu vi um leve update de que aparentemente o Chris Watts deu uma entrevista. Eu não sei quem diabos ainda dá um microfone e palco pra esse homem falar, mas beleza. E adivinha quem que ele tá dizendo que é a verdadeira culpada pela merda gigantesca que ele fez? Uma chance pra você chutar, vai. Quem acertar primeiro ganha um pix. Ela mesma, a que vai ter um vídeo todinho só pra ela amanhã, a senhorita Nicole Kessinger. Tá passada? Olha, uma coisa é uma pessoa mais jovem, sei lá, dar um PT, passar mal e dizer: ah, meus amigos estavam botando pressão e pá. Um homem de 30 e tantos anos nos coros, não, eu cometi um assassinato triplo ou quádruplo. Sim, mas foi essa Jezebel, que é como ele chama ela, essa Jezebel que... E pra mim, pior do que ele, só realmente as malucas que mandam carta pra ele na prisão, querendo ser a sua nova esposa. Sério, dá pra fazer um vídeo só lendo os melhores trechos das cartas que mandam pro Chris Watts. Você quer? Você quer? Vai ter. Enfim, gente. É esse o vídeo. Se você tem algum caso que você gostaria de me ver falando, você pode deixar aí nos comentários que eu anoto todos, tá? Aqui a gente tarda, mas não falha. Tem um que já tá quase saindo, mas eu tive que adiar porque eu mudei um pouco os planos nas últimas semanas. Mas tá saindo, viu? Prometo. E é isso, até a próxima. Você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações se você não ativou ainda e tchau! Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.